Então vejam bem. Maria de Madalena criou aqui com esse grupo uma outra face de Jesus, que é de Jesus o ressuscitado. Jesus o, entre aspas, vivo. Esse termo vivo aparece, não é por redundância ou nenhum pleonasmo, é porque ele estava morto, ele era ressuscitado, então ele estava mais vivo do que quando ele estava vivo só como ser humano. Ele agora era vivo em espírito e conhecendo mais amplamente tudo, livre do engaiolamento psíquico que a herança genética de Rockman ou Sofia havia produzido nele. E ele, então, fez a revelação que ele gostaria de fazer, não foi através de Paulo, não foi através dos apóstolos, foi através de Maria de Madalena e seus discípulos. Aí a coisa complica, e complicou totalmente. Porque a primeira pessoa a quem Jesus apareceu como ressuscitado foi Maria de Madalena. Os apóstolos não gostaram nem um pouco, porque é que Jesus ressuscitado apareceu logo para Maria de Madalena. Quando ela foi contar, os apóstolos disseram, não pode, ele não apareceria para você. Apareceu. Detalhe, Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha cerca de 100, mais de 100 discípulos que o acompanhavam e os apóstolos não deixavam esses discípulos se aproximar muito. Seja ou fosse para proteger Jesus, ou mesmo por ciúme, egoísmo, essas coisas estranhas que nós humanos temos na má administração dos nossos sentimentos. E qual o detalhe? Os 12 apóstolos, o único intelectualizado, Judas, não funcionou muito bem. Os outros 11, um nível intelectual modesto, mas Maria de Madalena tinha um nível intelectual muito alto. E esses discípulos eram judeus, a maioria, mas judeus que viviam em cidades onde a cultura que predominava não era a judaica, era a grega, a cultura helênica, que era extremamente rica, e os discípulos de Jesus eram muito mais intelectualizados que os apóstolos. Jesus, como ressuscitado, depois de olhar para o que os apóstolos fizeram, depois de ver a pedido dele o que Paulo fez, mas não funcionou, mas agora era igreja em tudo que era lugar, Jesus ou Cristo, e não era aquilo que Jesus queria, porque não era essa a intenção dele, nunca foi. Ele começou a aparecer para Maria de Madalena e disse, Maria, reúna o grupo dos meus discípulos, porque eu vou revelar para vocês o que eu não consegui fazer em vida, o que Paulo... Aí Maria convidou os apóstolos, só um no primeiro momento veio, que foi Filipe, depois João e depois Natanael se aproximaram, mas Filipe aqui ficou o tempo inteiro ao lado de Maria Madalena. E junto com mais alguns discípulos, o Jesus ressuscitado começou a contar o que ele, enquanto ser humano, não contou, não sabia, porque se enganou. Então, o Jesus ressuscitado começou a produzir livros, porque os apóstolos não sabiam escrever, mas esses discípulos sabiam. Então, era Jesus ditando e eles... Quantos livros? Ninguém sabe. Mas, por volta do ano 50, uns 28, 29, 30 anos depois, dos anos 60, é mais prudente a gente dizer isso, da crucificação de Jesus, do primeiro século, sabem quantos livros manuscritos existiam? Só o grupo de Maria Madalena. Os apóstolos não tinham produzido nada. Marcos estava produzindo o seu primeiro evangelho. Paulo, esse sim, já tinha produzido muitas epístolas, dezenas de epístolas para as igrejas, mas livro com início, meio e fim, com raciocínio completo, com explicações muito complexas, só esse grupo de Maria de Madalena, e ela foi quem capitaneou todo esse processo.
Quantos livros? Na espiritualidade, tem a fofoca de muito mais de 100. Os estudiosos aqui embaixo, como nós, que hoje sabem que isso é verdade, por quê? Explico já já, falam em dezenas de livros. Então vejam bem. Maria de Madalena criou aqui com esse grupo uma outra face de Jesus, que é de Jesus o ressuscitado. Jesus o, entre aspas, vivo. Esse termo vivo aparece, não é por redundância ou nenhum pleonasmo, é porque ele estava morto, ele era ressuscitado, então usava... Ele estava mais vivo do que quando ele estava vivo só como ser humano. Ele agora era vivo em espírito e conhecendo mais amplamente tudo, livre do engaiolamento psíquico que a herança genética de Rockman ou Sofia havia produzido nele. E ele, então, fez a revelação que ele gostaria de fazer, não foi através de Paulo, não foi através dos apóstolos, foi através de Maria de Madalena e seus discípulos. Se isso for verdade, qual é o conhecimento que nós temos hoje de Jesus? É todo paulinho. A Igreja Católica, quando transformou o cristianismo em catolicismo, adotou os ensinamentos de Paulo, as epístolas, botou lá os evangelhos de Jesus, mas a religião católica ela não é cristã, ela é sobre Cristo, ela é paulínea. É isso que 100% dos estudiosos afirmam hoje. Mas, ano 90 do primeiro século, todas essas figuras já tinham morrido, só quem estava vivo era João, o apóstolo, que na época da crucificação de Jesus tinha 16 anos. Nessa época João estava com 90, mas enxuto, escondido na ilha de Patmos, porque o Império Romano queria matar o último e único ser humano que havia convivido com Jesus e mesmo velho continuava a perturbar. O que é que acontece? Todo mundo cobrava de João o fato de ele ter sido o apóstolo que ficou mais próximo a Jesus o tempo inteiro, mas nunca havia escrito o evangelho. Tinha o evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos. Lucas nem conheceu Jesus. Lucas chegou depois da morte de Jesus e saiu colhendo notícias e começou a escrever. Mateus, sim, era um apóstolo de Jesus, publicano. Foi alguém que escreveu mostrando aos judeus, Jesus se preocupou em cumprir todas as profecias para mostrar que ele era o Messias, apesar de não ter vestido a roupa de super poderoso. E o evangelho de Marcos, que tudo indica era um sobrinho, primo de Pedro, foi feito a partir do que ele recebeu das coisas que Pedro contava. Mas João nunca escreveu. Aí João resolve escrever o seu evangelho. Qual é a primeira frase do evangelho de João? No princípio era o verbo. No princípio não era Deus, não. Olhem bem a confusão. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto a Deus. E sem o verbo, nada do que Deus... Resumindo, sem o verbo, nada do que Deus fez teria sido feito. Que Deus é esse? Que criador é esse que criou, mas só criou porque o verbo... Se lembra do que Jesus perguntou? Ei, quem é Rockmar, esse aí que está junto a Deus, que Salomão? Estamos aqui falando a mesma coisa, ou seja, João velho teve a coragem de colocar no Evangelho a resposta da pergunta que Jesus havia feito lá no Sinédrio. E começou dizendo o quê? Que havia algum problema entre o Criador e Jesus. Algo existia entre eles que não funcionava bem. Olhem o tamanho da confusão. Aí vocês podem perguntar, mas por que a Igreja Católica nunca explicou isso? Porque não sabe explicar. Ou vai explicar, mas tem que assumir que houve um problema muito sério entre o Criador e... Mas pouco importa. João faz isso, escreve o seu evangelho. E depois, o Rockmar, em hebraico, ou Sofia, em grego, aparece para João com um anjo seu,
Aí o anjo diz, João, este é Sofia, é o Jesus cósmico, é o Cristo cósmico. Ele está aqui confirmando que ele sim virá, ele irá cumprir a promessa que o seu avatar humano disse que iria acontecer. Pois Jesus disse que voltaria no futuro, mas não nascendo novamente como ser humano, mas na sua condição gloriosa, no seu estado de glória divina. Rockmar, ou Sofia, ou o Verbo. O fato é que, por volta do ano 120 depois de Cristo, ou seja, 2 séculos depois, basicamente século II, sabem quantos papéis, ou livros, ou manuscritos existiam sobre Jesus? Mais de 4.000. Isso é fato. A maioria desses, vocês sabem de qual face de Jesus eles falavam, se era o Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo, ou Jesus o ressuscitado. A maioria falava desse Jesus ressuscitado, que através dos seus discípulos explicou muitas coisas que não pôde ser dito aos apóstolos, porque ou Jesus não sabia naquela época, enquanto ser humano, ou tentou e os apóstolos não conseguiram entender. Paulo, que não conheceu Jesus, não sabia de nada disso. Ele só teve a oportunidade de fazer, entre aspas, a sua revelação depois de morto, no estado de ressuscitado. Aí, nessa época, existiam os montanistas, que só aceitavam o evangelho de Lucas. Aí tinha os paulicionistas, que só aceitavam as epístolas de Paulo. Aí tinham os gnósticos setianos, os gnósticos barbelos setianos, os gnósticos seguidores. Eram mais de 20 facções cristãs brigando umas com as outras e matando-se uns aos outros. Aí os bispos das igrejas cristãs criadas por Paulo e alguns bispos de outras igrejas cristãs, mas ligadas à figura, à face de Jesus, ou Nazareno, Jesus ou Galileu, eles se uniram para tentar criar uma doutrina unificada para ver se parava com aquelas confusões todas. E não conseguiram. O que é que aconteceu? No século IV, no início do século IV, quando o imperador romano, que sempre perseguiu nos 3 séculos anteriores os cristãos, um belo dia, sabendo que a mãe dele, Helena, havia ido a Jerusalém, porque Helena tinha uma certa afeição pelo tal do Jesus. Helena, quando volta da viagem, diz, meu filho, você é imperador romano, a maioria dos seus súditos são cristãos, e todo mundo vive escondido porque Roma persegue os cristãos. Para de fazer isso, meu filho. Assuma o cristianismo como religião de Roma e você, com isso, vai ser querido pelos seus súditos, pelos cidadãos de Roma. E foi o que Constantino fez. Não, mas Constantino viu uma luz, viu uma cruz no céu, aí foi para uma guerra e venceu a guerra, aí por causa disso ele se tornou cristão. Ou seja, somemos os dois contextos. O fato é que quando Constantino tornou-se cristão, o que é que ele fez? Ele convocou um concílio na cidade de Niceia no ano 325 e chamou tudo que é bispo importante para ver se parava aquela confusão toda, e agora o cristianismo não era mais uma religião perseguida por Roma, era a religião oficial do Estado romano. Aí Ário, um dos bispos de Alexandria, nesse encontro, diz, tá, tudo bem, eu aceito que a igreja de Roma... Até então não existia a figura do Papa, tá, pessoal? Entendam isso. A Igreja Católica diz que o primeiro Papa foi Pedro, Lino. Isso é questão de fé, mas historicamente não tem nada a ver. Ário diz, olha, Jesus, ele era humano, blá, 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 mas aí, assim, os romanos não queriam que um ser humano fosse Deus. Os imperadores romanos eram filhos de Deus. Então, Jesus, Ário, Jesus humano, não, tem que ser igual a Deus.
Mas não era. Ó. Acabou, Ário foi expulso. Para acabar essa confusão, em Nicéia surgiu o dogma da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque todas as religiões mitológicas tinham tríades, trimurtes. Os cidadãos de Roma, que viviam da cultura greco-romana, estavam acostumados a ter tríade, trimurte em todo lugar. Então, se o cristianismo ia ser agora o catolicismo, tinha que ter uma tríade, uma trimurte. Mas não podia ser igual às trimurtes ou tríades complicadas das mitologias. Tinha que ser uma santíssima trimurte, uma santíssima trindade, mas como ninguém sabia direito quem era aquele Javé judeu e agora a religião era romana, então botaram Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Pronto, que é o Espírito Santo? Cala a boca, menino. É uma questão de dogma. Expulsaram Ário, que não aceitou isso. E aqui já existia aquela oração, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. A partir desse concílio é Santa Maria, Mãe de Deus. Então, de tanto você orar assim, você dá como sabido algo que você ainda precisaria descobrir, se de fato Jesus é igual a Deus. E Maria, que era só a mãe de um ser humano formidável, divino, transformou-se em mãe de Deus. A gente não sabe nem que... Então, ficou complicado. E o pobre do Jesus olhando, dizia, meu Deus, minha revelação. E agora vai se tornar romana. Nessa época, muitos dos livros de Maria de Madalena e demais autores, tipo Valentino, os Barbelo, os gnósticos setianos, Marcião escreveu diversos livros, muita gente escreveu livros. Aí, o que é que acontece nessa reunião? Bem, a Igreja de Roma agora vai ser a mais importante, vamos queimar tudo que é livro que é contra a Santíssima Trindade. O que não combinar com essas definições aqui, queima. Aí, nessa época, Damaso e o Sino disputavam para ver quem dos dois seria o bispo de Roma. Aí Damaso, com seus seguidores, chama o Sino, marca uma reunião no dia de domingo. Aí, quando chegam lá às 14 horas, aí Damaso diz, o Sino, pode entrar primeiro com seus seguidores. O Sino, pensando que isso era um gesto gentil, entrou primeiro na igreja com seus seguidores, aí Damaso, com os seguidores dele por fora, trancaram as portas da igreja, colocaram travas de madeira, tocaram fogo, mataram o Sino e seus seguidores. Aí Damaso foi o primeiro papa da igreja, porque ganhou essa disputa. Hoje, Damaso é Santo Damaso. O que a gente pode fazer diante de tanta desinformação? Nada, porque há séculos tem pessoas que rezam para Damaso. E é considerado santo. Não, mas a espiritualidade cai no choro, não. Ou cai no riso, também não. Trabalha. A espiritualidade ajuda a qualquer tipo de prece. Mesmo que a gente invente um Deus que não existe, um santo que não existe, nós, seres humanos, somos bem intencionados. Nós estamos condicionados. Então, isso, entre aspas, funciona de alguma maneira. Mas o legado de Jesus... Aí, no Egito, os monges de São Pacômio estavam traduzindo para, na linguagem copta, os livros da face de Jesus, criada por Maria de Madalena, que era Jesus, o vivo, o ressuscitado. Aí escutam a história de que está chegando uma turma romana para destruir os livros. Damaso mandou. Os monges de São Pacômio correm, pegam os manuscritos que tinham, escondem numa caverna em Nag Hammadi, no Egito. Isso foi entre os anos 340, 350, 360 do século IV. E, nessa época, Damaso convida Jerônimo, que era respeitado por todas as igrejas. Ele, Damaso, não era, mas Jerônimo era. Aí Damaso diz, Jerônimo, forma uma comissão,
traga para Roma todos os livros de todas as igrejas, vamos separar o que é de Deus, o que não é, e vamos traduzir isso aqui para a língua oficial do Império Romano, que é o latim, e é assim que esse jogo de evangelhos canônicos e evangelhos apócrifos surgiu. Todos os evangelhos que não foram destruídos foram considerados apócrifos, e a partir do século V, a face de Jesus, o ressuscitado, sumiu, não tinha mais nada, e Jesus, o Cristo, o super-herói da Marvel de Paulo, Paulo criou um super-herói em cima da figura de Jesus. Ele nunca pretendeu isso, ele nunca quis se vender como sendo um super-herói que comercializa preces e bênçãos e favores. Jesus dizia que tinha que haver obras, tinha que existir esforço, tinha que existir mérito moral e espiritual.